Então, agora a gente vai fazer a modelagem da saia. Vai ser o molde base, tá bom? E a partir desse molde base, a gente pode fazer variações de inúmeros modelos de saia. Então, para começar, a primeira medida que a gente vai pegar é a medida do quadril, a circunferência do quadril. Lembra que eu pedi pra gente dividir por 4? Então, vamos lá. A gente vai fazer um retângulo, tá bom? Com essas medidas. A largura do retângulo é a largura de 1/4 do quadril. No caso da nossa manequim aqui em miniatura, ela tem 44 de circunferência de quadril. Então, como eu preciso dividir por 4, eu vou ter 11 centímetros. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma reta de 11 centímetros. Que vai ser 1/4 do quadril. E aí, vou medir aqui também, só pra gente ter um norte aqui, uma base, tá bom? Mas eu ainda não vou traçar, porque eu ainda não sei o comprimento dessa saia. Qual que vai ser o comprimento desse retângulo? Justamente o comprimento da nossa saia, tá bom? A gente não tirou essa medida, mas porque essa medida aqui, ela vai depender muito do modelo da saia que a gente vai fazer. Como a minha bonequinha aqui não tem pedestal, eu vou fazer só até a altura da coxa aqui, pra ficar fácil depois da gente ver, tá bom? Então, qual que vai ser a medida do comprimento dessa saia? Eu vou pegar aqui na cintura e vou descer até aqui assim, ó, até a coxa, só pra não ficar passando e ficar ruim depois da gente entender. Então, eu vou medir aqui, ó, 15 centímetros o comprimento da minha saia. E aí, o comprimento desse retângulo vai ser 15 centímetros. Então, eu tenho 11 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento. Como eu marquei aqui a distância, eu vou posicionar minha régua nesses dois extremos aqui, 15 por 11. E vou traçar bem aqui, 15. Já marco aqui também, ó. A cintura e aqui, ó, o comprimento da saia. Ok, dá pra visualizar, né? E aí, aqui eu vou marcar no comprimento a distância, essa medida que a gente usou aqui, ó, da distância da cintura pro quadril. Que daqui pra cima ele vai ser mais afinado, o molde, e daqui pra baixo ele vai ser mais retinho, tá bom? O molde base, ele não tem muito ajuste na parte de baixo. Então, vamos lá. A medida que eu tenho aqui da distância da cintura pro quadril é 8,5. Então, eu vou traçar a minha régua aqui, 8,5. Deixa a régua bem retinha. E 8,5. E vou ligar. Eu vou anotar aqui pra vocês. Quadril. É a linha do quadril, tá bom? Então, vamos lá. A minha medida de cintura, eu tenho 32 centímetros. Ó, a minha medida de cintura, circunferência de cintura, eu tenho 32 centímetros. E aí, como eu preciso dividir ela por 4, deu 8 centímetros o total aqui da minha medida. Só que eu vou precisar acrescentar pences. O que é a pence? A pence é aquela, meio que uma preguinha que a gente vai dar na parte de trás da saia. Não tem duas costurinhas aqui? Essas costuras aqui é para acomodar essa curva que a gente tem aqui na costa, tá? Então, a gente vai fazer o desenho dessa pence no molde. Então, vamos lá. Eu tenho de cintura 32 centímetros, que dividido por 4 deu 8. Só que para mim fazer uma pence, eu vou entrar depois desse tecido. Então, eu preciso acrescentar o que eu vou dar o desconto da pence aqui depois. Como que eu vou fazer isso? Ó, aqui a minha cintura iria ter 8 centímetros, ó. Iria ser bem aqui. Só que como eu vou dar meu espaçamento de pence, eu vou aumentar 1 centímetro. Aqui, gente, é um molde reduzido, tá bom? E aí, pra vocês vão acrescentar 3 centímetros pra ter um padrão, tá
tá bom? É um padrão que se segue de 3 centímetros. Então, vocês vão aumentar no molde de vocês 3 centímetros. Eu tô colocando 1 porque a minha manequim é pequenininha. E aí, aqui eu vou ficar com 9 centímetros. Eu já vou marcar aqui no meu molde a metade desse 9 centímetros. Vou marcar aqui no meio 4,5, tá? E vou marcar meio centímetro para cada lado, que é a altura, o tamanho da minha pence. E vocês vão entender quando a gente começar a cortar isso aqui. Vou marcar aqui 4,5 também, porque eu não tenho um esquadro pequeno para fazer isso aqui. Eu poderia esquadrar, mas eu tô sem esquadro para esse tamanho aqui de molde, tá? Então, é só para me marcar. Esse 8 centímetros eu já risquei, porque eu não quero me confundir. E agora eu vou ligar a minha cintura até o quadril. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um risco aqui arredondado, tá bom? Eu vou arredondando aqui, ó, bem devagar, sem pressa, até morrer aqui no meu quadril, ó. Venho descendo e venho morrendo aqui a linha, ó, viu? E ele fica assim arredondado. Essa pence, ela, num padrão normal, ela seria entre 12 a 14 centímetros. Isso depende muito da elevação do bumbum, né? Se é mais ou se é menos. Então, eu vou marcar aqui, ó, eu vou colocar 4 centímetros de pence. Poderia pôr mais, mas eu vou pôr 4 centímetros só para vocês entenderem. Ó, vou ligar esse meio centímetro aqui de fora e o outro lado a mesma coisa. Vou ligar aqui o finalzinho dessa pence, certo? E assim tá feito o molde da costa, tá bom? Vamos agora partir pro molde da frente e a gente vai transferir esse retângulo pro outro papel. E aí, depois a gente vai redesenhar isso aqui sem a pence. Tá? Aqui na frente a gente não vai pôr pence. Pronto, transferi todas as medidas do meu retângulo pra cá, para um outro papel. E agora eu vou fazer o molde da frente. Lembrando que na frente a gente não vai pôr pence. Caso seja necessário, a gente vai avaliar isso depois que a gente colocar o nosso molde na manequim, tá bom? Então, vamos lá. A minha cintura, lembrando que era 32 centímetros e dividido por 4, deu 8 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, 8 centímetros. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar aqui de forma arredondada essa medida até encontrar com o meu quadril, até encontrar com a linha do meu quadril, ok? E aí, na frente, vamos supor que essa saia, ela vai ter um revel, ela não vai ter um coxe. Então, eu vou descer aqui na frente, ó, aí no molde de vocês vão descer 2 centímetros. Aqui, pra mim, eu vou descer meio centímetro, que seria mais ou menos similar a um molde em tamanho normal, em tamanho natural. Então, eu vou agora ligar o finalzinho aqui da minha cintura, a lateral da minha cintura, até aqui à frente, esse rebaixamento que eu fiz. Também vou vindo arredondando bonitinho, sem pressa, até encontrar aqui na frente. E aí, se não tem pence, ok, o molde da frente é isso, tá bom? Agora vamos cortar. Tá, voltei aqui antes de cortar para falar algo de extrema importância para vocês. Percebam que eu cortei aqui no comprimento, né? Tirei o excesso, cortei aqui o quadril na linha pontilhada. O molde da frente, a gente vai cortar também aqui na parte pontilhada, tá bom? Então, não é na linha reta, porque senão vai dar erro no nosso molde. Aqui, ó. Cortei o pontilhado. E aqui tá pronto o molde da frente, certo? Só que a costa, ela tem uma pence. E aí, ó, o que que acontece? Essa pence aqui, quando eu costurar isso aqui no tecido, vai formar um vinco aqui. Ó, quando eu fecho a minha pence, é que o molde é pequenininho, mas vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. Ó, faz de conta que isso aqui eu costurei.
Vocês percebam que formou um V aqui, ó. A linha, ela não ficou reta. Então, antes que eu corte esse excesso aqui de cima do meu molde, eu vou traçar uma nova reta com a pence fechada. E aí, sim, não vai ter erro no molde de vocês. Ó, vocês vão fazer exatamente isso aqui que eu vou fazer. Fechei minha pence, seguro aqui. E aí, ó, se vocês ainda não perceberam, agora vocês vão conseguir ver. Quando eu coloco a minha régua aqui, ó, tá vendo como ficou um Vzinho pra baixo? Se eu não faço isso, na hora que eu for costurar, isso aqui vai dar um defeito na minha saia. Então, eu vou fazer uma reta aqui. E aí, ó, ficou assim. Tá vendo? Fica um V. E eu preciso deixar ela retinha. E aí, seguro aqui a minha pence e corto o meu molde assim, pra facilitar, até vai fazer a diferençazinha que fica na pence. Ó, a hora que eu abro, talvez, vocês conseguem visualizar aqui, ó, tá vendo? Aqui não, mas aqui consegue, ó, o Vzinho que ficou pra cima. Então, essa é a forma correta de cortar o molde somente depois de dobrar a pence. E aí, sim, agora eu tenho o molde da frente e da costa concluído. Aí, a gente vai pôr isso na manequim pra gente fazer as correções necessárias. E aqui, agora, eu vou colar umas fitas, né, pra gente simular uma costura. Como se esse molde já tivesse sido costurado. Pronto, voltando aqui com vocês, a gente fez o molde, né, da saia. E assim ficou o molde da frente. E ele fica, tá vendo essa curvinha do quadril que a gente fez? O rebaixamento da cintura, que no molde tamanho real seriam 2 centímetros, né, um padrão. Pode ser feito mais, depende muito do corpo de cada pessoa, tá bom? Mas aqui, ó, tá certinho aqui no meio. E aqui é o molde da costa, ó. Aqui a gente tem a nossa pence, né? A altura aqui do quadril e o comprimento da saia. O que eu faria diferente agora que eu coloquei na minha manequim? Eu iria aprofundar um pouquinho essa pence, tá? E assim, é normal a gente usar um padrão para fazer a nossa modelagem plana. E a hora que a gente vai pôr no manequim, a gente vai ajustar o que a gente viu que daria para melhorar. Então, ó, vou tirar aqui essa fita. Deixa eu ver se eu consigo tirar sem rasgar. Certo? Aqui tá a minha pence, ó, tá dobradinha. E aí, agora que eu vi na manequim como que fica, né? No caso aí seria em vocês ou na cliente, eu iria aprofundar essa pence e deixar ela um pouquinho mais comprida, só para que ela se ajuste melhor a essa curvatura aqui do quadril, tá bom? Do bumbum. Então, deixa eu fechar aqui. Mas vocês percebem que a diferença também é pouca, não é uma coisa, nossa, como ficou diferente, né? Então, ó. E aqui, na hora que a gente for costurar, aqui é o papel, né? Então, vai ficar uma pontinha aqui. Na hora que a gente for costurar, a gente vai morrer pra ficar bem... Vai saindo do tecido pra ficar bem suave. Essa pontinha não ficar aparecendo. E aí, ó, a minha pence, ela veio até quase a altura do meu quadril. E isso em tamanho real vai ficar um pouco diferente. Mas ela ficou mais compridinha e aqui ficou mais profunda para que se assentasse melhor a manequim, ó. Aqui, tá vendo? Quando a gente vê de lado, a gente percebe que aqui ficou mais suave, ficou mais delicada, né? E é isso, gente. O molde da saia tá aqui. E a partir desse molde, a gente consegue fazer muitas variações, todos os modelos de saia que vocês possam imaginar. E aqui na frente, ela, apesar dessa manequim ela ter a barriga um pouquinho saliente, ó, não precisou colocar a pence, né? Não precisa entrar aqui para que não deixe a barriga mais saliente ainda. Esse elevado aqui é do papel, é normal, tá bom? E no tecido ele se comporta de outra forma, beleza?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, beleza? E por hoje é só.